Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe você e toda a sua linda família. Que o poder de Deus, que a glória de Deus, que o favor de Deus, que o amor de Deus esteja contigo. Que o poderoso sangue de Jesus esteja nos cobrindo, esteja nos envolvendo, esteja nos ministrando por dentro e por fora, ministrando a nossa saúde, ministrando as nossas famílias, os nossos entes queridos, ministrando todos os assuntos relacionados conosco, ministrando a nossa cidade, o nosso Brasil. Espírito Santo de Deus poderoso, oramos a Ti, invocamos a Tua pessoa, a tua presença, a tua orientação. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a palavra do nosso Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações aquele assunto que nós estamos precisando para nos alimentar neste dia, para enfrentar o dia, para viver o que precisamos viver. Consagramos essa semana ao Senhor, consagramos tudo que ainda vamos viver neste mês de fevereiro. O Senhor tem grandes coisas, grandes feitos para fazer por todos nós neste mês de fevereiro e nós te agradecemos. Te agradecemos pelas curas, pelas libertações, te agradecemos pelo que estamos compreendendo, te agradecemos pelo aquilo que o Senhor está trabalhando em silêncio. Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, soberano Deus, maravilhoso Deus. Obrigada por nos permitir te chamar de Pai, por nos ensinar a termos intimidade contigo, a contar contigo. Queremos muito aprender a tua palavra, queremos muito aprender os ofícios que o Senhor tem para nós, o propósito que o Senhor tem para nós enquanto estivermos aqui na terra. Oh Jesus, muito obrigada pelo que o Senhor fez por nós na cruz, muito obrigada por deixar a tua palavra escrita para nos guiar, muito obrigada por estar dirigindo as nossas batalhas, ser o nosso general de guerra, ser aquele que nos entrega as estratégias, aquele que vai adiante de nós e despedaça todos os caminhos tortos. Conserta, Senhor, aquilo que ainda está em caos nas nossas vidas, aquilo que está disforme de Ti, do Teu reino, da Tua palavra. Queremos viver a vontade do Pai. Venha o Teu reino, venha a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Abençoamos o nosso matrimônio, os nossos filhos, netos, bisnetos. Declaramos a glória de Deus sobre nós, sobre tudo que fazemos, pensamos, sentimos, escolhemos, decidimos, declaramos que estamos para viver o que há de melhor, porque o nosso Pai tem o melhor para nós e já te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, eu oro por todas aquelas pessoas que estão doentes. Visita com cura. Visita minha própria pessoa com cura. Que a cura divina seja estabelecida em cada lar. Nós rejeitamos e repreendemos toda doença, toda enfermidade, toda dor. Ordenamos que ceda ao poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. Seja bem-vindo a este canal. É um canal de batalha espiritual pela família. Nós estamos nos encaminhando para o finalmente do nosso propósito. É um propósito de 40 dias orando e jejuando pelas nossas famílias. Hoje é o estudo de número 35. Fora o estudo de hoje, teremos mais 5 estudos. Estamos cada um orando em unidade, em um só propósito, que as nossas famílias recebam a presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, que as nossas famílias recebam cura, salvação e libertação. Cada um está apresentando a Deus os seus dilemas específicos. Oramos juntos e oramos também, cada um no seu quarto de guerra. O tempo que você tem estabelecido com Deus, você fica com Deus todos os dias apresentando a sua situação, a sua família a Deus. Você está aprendendo a ter intimidade com Deus, a exercer o papel do intercessor. Este foi o estudo de ontem. Deus está procurando em toda a terra 2 tipos de pessoa. Um que seja o adorador e o outro que seja o intercessor. O intercessor é aquele que vai ficar pleiteando para que Deus venha com justiça na sua vida, na sua família, para que Deus entre com cura, com libertação, com salvação, para que Deus organize o que está desorganizado, arrume o que está desarrumado, traga cura ao que está precisando de cura, traga libertação ao que está precisando de libertação. O título do estudo de hoje é A Sua Oração Tem Muito Poder. Estudo número 35, A Sua Oração Tem Muito Poder. Tiago, capítulo
capítulo 5, versículo 16 e 17. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou com insistência para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir colheitas. Tiago foi o grande apóstolo que unificou toda a igreja posterior à morte de Jesus. E ele está aqui fazendo com que todos nós tenhamos consciência que a oração de uma pessoa justa tem um grande alcance. Ele traz o exemplo do profeta Elias. Elias foi um ser humano como nós. Ele está dizendo que ele era profeta, mas ele era tão humano quanto nós. Ele era sujeito às mesmas tentações que nós estávamos sujeitos. No entanto, quando Elias orou com insistência para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Quem é que ora para que não caia chuva? Chuva representa prosperidade, porque toda a colheita da agricultura depende da chuva cair no tempo certo, na intensidade certa. O que Elias fez foi entender que a nação estava passando por uma problemática tão grande que era necessário a intervenção de Deus, fazendo com que a chuva ficasse retida, para que o rei tivesse a sua atenção chamada, para que todo o povo tivesse a sua atenção chamada e eles pudessem voltar a orar e a clamar pela intervenção divina. Elias soube exatamente a oração certa para ser feita na hora certa, porque Elias tinha aprendido no quarto de oração a orar com Deus. Elias tinha aprendido qual era a vontade de Deus para a nação. Deus quer que as pessoas sejam todas salvas. Deus quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados e entreguem as suas vidas a quem vai guiá-las para o melhor. Deus espera que as pessoas estejam vivendo da melhor forma possível. Foi para isso que ele criou essa imensidão deste universo, vasto universo com inúmeras cores, inúmeros frutos, inúmeros animais, inúmeros alimentos, inúmeras riquezas, para que nós, ao longo do nosso relacionamento com Deus, possamos usufruir de todas essas riquezas para construir ainda mais riquezas. E a Bíblia nos diz que Deus está procurando 2 tipos de pessoas. Pessoas que são adoradoras, que vivam uma vida conectada com Deus, uma vida em verdade. E pessoas que são intercessoras, que se coloquem entre Deus a favor da terra. Naquele momento, o que o profeta Elias fez foi justamente clamar para que Deus não destruísse a terra, mas que Deus chamasse a atenção da nação através de uma intervenção que era necessária. Foi uma intervenção oportuna, mas muitas vezes nós não estamos alinhados com a vontade de Deus. A única forma do intercessor estar alinhado com a vontade de Deus é se fizermos o que Tiago diz no princípio do versículo. Ele começa o versículo dizendo: confessem as vossas faltas uns aos outros e orem também uns pelos outros, assim vocês vão ser curados. Aí é que vem a outra parte. A oração feita por um justo vai alcançar resultados muito grandes. Um justo é aquela pessoa sem pecado? Não. O justo é aquela pessoa que conhece a sua fragilidade, que sabe que tem pecado, mas que está confessando diante de outras pessoas o seu pecado, para que o pecado não a domine. O justo é a pessoa que tem ciência que é um pecador e que está constantemente confessando os seus pecados. O justo também é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece o plano de Deus para a terra. A oração feita pelo justo, ela tem a finalidade de trazer a vontade de Deus para a terra. E é aí onde as pessoas se confundem. Elas acham que podem usar a oração de forma instantânea para alcançar o que elas próprias querem. Elas não estão interessadas em conhecer a palavra de Deus, em conhecer o plano de Deus para as suas próprias vidas, nem para as suas famílias. Elas estão interessadas em que Deus
realize o desejo dos seus corações, ainda que o desejo de seus corações estejam completamente equivocados. Elas não se deram conta da importância que é ler a palavra de Deus. Podemos chegar no reino de Deus do dia para a noite sem saber nada do reino, mas a partir desse momento nós precisamos nos inclinar para ler a palavra do nosso Deus, para entender qual é a vontade dele para a nossa vida. Senão nós vamos estar sujeitos a estar errando com as nossas orações e com os nossos pleitos. Eu fiz parte durante muito tempo de um ciclo de oração da nossa igreja. Tinha lá um vaso, todo mundo colocava os seus pedidos de oração dentro do vaso, íamos para a igreja 5 horas da manhã para orar pelos pedidos de oração. Nunca me esqueci esse pedido. Estava lá, a mulher pediu claramente com essas palavras: Deus, me dê o marido de fulaninha. Esta mulher que fez este pedido é uma mulher mal intencionada? Talvez ela fosse uma mulher mal intencionada, mas eu poderia dizer que no princípio ela é uma mulher que está equivocada. Ela é uma mulher que ela veio do mundo. No mundo nós podemos ter coisas de outras pessoas. Ela foi trasladada para o reino de Deus e ela não se deu conta de ler a palavra de Deus para entender o que é que Deus fala, o que pertence a quem e o que nós podemos pedir a ele ou não. Ela colocou de forma ingênua, inocente, aquele pedido na caixa de oração. É claro que nós oramos para que Deus revelasse àquela mulher a sua palavra, a sua verdade, para que Deus pudesse ministrar ao coração dela o que está na palavra sobre quem é esposo de quem, que você não pode estar pedindo o esposo de outra mulher. Mas essa não foi a única vez que isso aconteceu. Eu conheço uma certa pessoa, e essa eu acompanho ela até os dias atuais, que ela foi chamada para Deus bem jovem. Bem jovem ela ia para igrejas de poder, igrejas que oram em língua, que ministra cura. E um belo dia, do nada, ela começou a falar e a dizer na cara do esposo que ele não era o marido que Deus tinha para ela. Isso, ela já estava casada há um tempo, ela já tinha 6 filhos com esse homem. E ela disse tanto na cara dele que ele não era o marido que Deus tinha para ela, que aquele homem saiu de casa, foi embora viver a vida, já que ele não era o marido que Deus tinha para ela. Detalhe muito importante, os dois iam para a igreja, os dois levavam os 6 filhos para a igreja. O homem foi embora e deixou aquela mulher que dizia que ele não era o marido que Deus tinha para ela. Esta mulher continuou perseguindo esse tal marido que ela botou na cabeça, na verdade, que ela permitiu que o inimigo contasse essa mentira para ela, porque ela não estava estudando a palavra de Deus. Ela acreditou nessa mentira, ela contou e recontou e continua recontando até hoje, porque eu queria lhe dizer que essa história acabou com um final feliz, mas essa história ainda não acabou e até hoje não tem nada de feliz na história. Essa mulher, ela já passou por mais de 7 homens, morou com mais de 7 homens diferentes, todos eles era o tal marido que Deus ia mandar para ela, mas nenhum, se ela tivesse se dado ao trabalho de ler a palavra, estudar a palavra, ela não tinha nem falado para o primeiro marido que ele não era o marido que Deus tinha para ela, e muito menos tomado até marido de outras pessoas, alegando que aqueles outros maridos eram o marido que Deus tinha para ela, e até hoje ela nem encontrou a paz para ela e nem encontrou a paz para os filhos dela, porque ela desmantelou a própria casa. Eu queria que essas fossem os únicos casos assim, mas não são. Tem pelo menos mais 2 que eu conheço de perto, mulheres que estavam em crise com seu casamento. Será que você não tem um problema no casamento? Será que você não vê uma crise no seu casamento? Mulheres que iam para a igreja ou começaram a ouvir da batalha espiritual, começaram a ouvir do diabo, pois está na Bíblia, e elas, ao invés de entender qual é o papel da batalha espiritual, como é que você entende qual é o papel da batalha espiritual? Entendendo qual é o plano de Deus para cada pessoa. Se você é uma mulher casada, você precisa ir ler o que é que Deus fala sobre o casamento. Essas mulheres que estavam em crise no casamento, ao invés de ler a palavra para ver o que Deus fala sobre o casamento, pode ser que o marido estava aprontando, pode ser que o marido não era aquilo que ela desejava, mas elas começaram a não serem sábias, a serem completamente tolas. A espada da palavra de Deus é para ser usada para brigar com as trevas, é para ser usada para brigar com os espíritos e não com o marido. A mulher ia para casa e dizia ao marido na cara dele: você está com o cão no couro. A mulher no meio da noite empurrava o marido da cama dizendo que não queria dormir com o diabo. Não se faz isso nem com um ser humano desconhecido
desconhecido, quanto mais com aquele que é o seu marido. A palavra de Deus diz que a mulher santa santifica o seu lar, mas a mulher santa, ela é uma mulher sábia. A mulher santa é aquela mulher que vai para o quarto de oração, dizer a Deus qual é a batalha que está vivendo, pedir a Deus que entre sim com providência, que livre a família das más influências, que livre o marido das más amizades, das más companhias, dos maus hábitos, dos vícios, que livre ela própria de estar sendo tola, de estar dando vazão às suas emoções, de estar dando vazão à sua infelicidade. É claro que numa crise a pessoa está infeliz, e é para isso que a pessoa vai para o quarto de oração, para orar, para botar para fora com quem sabe ouvir, com quem vai consolar, com quem vai trazer o conselho certo, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ponto. Essas duas mulheres que foram tolas, que fizeram tudo isso com seus maridos, o que elas fizeram? Elas próprias empurraram seus maridos para fora de casa. Hoje esses maridos estão com outras esposas, com outras famílias, com outros filhos, e elas tiveram que cuidar de suas casas e de seus filhos, e ainda ficam botando a culpa inteira no marido. Não tem a menor consciência que não foram zelosas com as suas palavras, que não usaram o seu tempo para botar o diabo para correr, ao invés de botar o diabo para correr, botar o marido para correr. Mas tem uma outra mulher, essa sim, ela também veio como todas as demais, veio do mundo, sem conhecer a palavra de Deus. Ela estava numa crise gigantesca quando veio para Jesus, e quando eu a conheci, tudo que ela queria saber de Jesus é quando ela poderia se separar do marido, causando os mínimos danos aos seus próprios filhos. Essa era a questão dela nas orações com Jesus. Jesus conhecia o coração daquela mulher, ele conhecia também que ela estava fazendo essa pergunta porque ela não tinha acesso à palavra dele. Ele começou a ministrar a palavra, ela tinha fome de ler, ela começou a ler sobre casamento, sobre matrimônio, tudo que a Bíblia falava sobre casamento, tudo que Deus falava sobre matrimônio. Lá pelas tantas, ela virou a chave. Uma fortaleza que já estava lá, impregnada, pronta para a separação, a chave virou. Ela começou a entender que o plano de Deus para o matrimônio é a cura, é a salvação, é a libertação e não a destruição. Ela começou, então, a orar da forma correta, orar para que o plano de Deus se estabelecesse no seu lar. Tem um detalhe, ela dizia que não tinha nenhuma emoção mais pelo marido. Ela não amava o marido, mas ela tinha entendido qual era o plano de Deus. Então ela orava para que Deus realizasse o plano dele no coração dela, para que Deus mudasse o coração dela, para que ela passasse a enxergar o marido com os olhos de Deus, para que ela passasse a visualizar aquele casamento com os olhos de Deus, para que ela falasse daquele casamento como Deus estaria falando. Ela queria a vontade de Deus e não a dela. A última mulher, a que mudou de opinião porque percebeu que a sua opinião estava de acordo com o mundo. O mundo bota a solução trazendo a separação, o divórcio. Deus bota a solução trazendo a cura, a restauração, a libertação. Quando a mulher alinhou o seu coração quebrado ao coração de Deus, permitiu que Deus fosse sarando o seu coração. Essa mulher, ela era fogo, porque ela era rápida no pensamento, ela era rápida nas emoções. O marido era mais lento, ela tinha muitas raivas daquele marido, mas ela aprendeu a levar os dilemas, as diferenças. Ela dizia que tinha uma diferença enorme de temperamento, que não tinham mais nada a ver. Ela levava isso em oração para Deus. E Deus foi ministrando ao coração dela. Foi mostrando que uma mulher é diferente de um homem, que temperamentos são diferentes, que pessoas pensam diferentes, que não é porque pensam diferentes que elas são incompatíveis. Pessoas que pensam diferentes podem aprender a entrar em acordo. Aquela mulher executou o processo da batalha espiritual pelo seu lar e continua executando até os dias de hoje, porque eu a conheço e ela continua pleiteando, galgando, conquistando espaço, conquistando cura para ela, para a sua família, para a próxima geração, para os filhos, netos e bisnetos.
O ponto-chave que nós precisamos compreender é justamente descobrir qual é o plano de Deus para nós, qual é o plano de Deus para as nossas famílias. Estou com um problema no casamento, o meu mapeamento começa pelo meu problema. Qual é o meu problema? Eu preciso ir para Deus com o meu problema. Eu não preciso ir para fulano, cicrana, nem beltrano, porque cada um desses vai ter uma opinião diferente, mas no frigir dos ovos, eles não vão estar comigo às 24 horas do meu dia, eles não vão pagar pelas minhas contas, eles não estarão no meu futuro zelando pelos meus filhos, netos e trinetos. Quem vai estar comigo zelando pelos meus filhos, pela minha próxima geração, é o meu Deus. Quando eu coloco o meu coração para servir o plano de Deus, eu entro no alinhamento da batalha espiritual. Eu entro no alinhamento que Deus espera que eu entre. Eu estou ocupando o papel do intercessor. A minha oração vai alcançar resultados muito grandes. Então, eu vejo qual é o meu problema e eu vou para a palavra ler tudo o que a palavra fala sobre aquele tema. O meu problema é mentira. Eu vou ler tudo sobre mentira. O meu problema é que não concordamos em casa com a administração financeira. Então eu vou estudar sobre finanças à luz da Bíblia. O meu problema é que eu não controlo a língua e quando eu vejo, eu já falei demais e eu e o marido a gente briga na frente dos filhos. Pronto, eu vou para Deus colocar isso aí. Qual é a parte do marido? Qual é a minha parte? Vou pedir que Deus corrija a minha parte e vou interceder para Deus e ensinando ao meu marido a parte dele e vou pacientemente esperar o agir de Deus, a cura de Deus, a libertação de Deus nessa área. Deus age, Deus responde oração. Todo que pede, recebe. Todo que procura, acha. No entanto, nos dias atuais, as pessoas não querem procurar. Quer fazer uma oração, 2, 3, talvez um propósito de 7 dias e em 7 dias quer consertar 7 anos. Em 7 dias quer consertar 17 anos de coisas e costumes errados. Deus não funciona dessa forma. Não é macarrão miojo que em 1 minuto ele está cozinhado. Nem é comida de micro-ondas que você bota e já esquenta e ela sai pronta. Não funciona assim. Tudo de Deus é perfeito, puro, organizado, ordenado. Você vai colocar diante de Deus os seus problemas. Deus vai tratar com você sobre esses problemas, porque você também faz parte desse problema. Ainda que seja um problema conjugal, não é só o marido. Os dois colaboraram. Pode ser que um mais, o outro menos. Deus vai tratar a parte que lhe diz respeito. É por isso que a oração do justo vai ter muito poder. O justo, ele consegue entender qual é a parte que diz respeito a ele. É a impaciência, é a intolerância, é querer as coisas para ontem, é a agressividade, é o quê? O justo, ele começa na oração com Deus a enxergar o que ele precisa estar confessando, limpando o seu coração. E à medida que o coração dele vai sendo limpo, ele vai orando de forma insistentemente, porque até Elias, que tinha acesso a entender qual era o plano de Deus para ser atendido, orou insistentemente. Então nós precisamos entender que o plano de Deus é perfeito, que nós vamos orar pelo plano de Deus, mas nós vamos precisar orar insistentemente. Não é um dia, talvez não seja apenas 40 dias, talvez não seja apenas o pouco de tempo que você determinou. Você precisa ter a disponibilidade de orar o tempo que Deus achar que é necessário de você orar. Você precisa agarrar-se em Deus e não soltar Deus. Não seja como essas mulheres que eu mencionei, todas elas são mulheres reais, todas elas estão dentro da igreja. O problema é que elas não querem saber a palavra de Deus, elas querem que a vontade delas se estabeleça na terra, e não é isso que nós estamos aprendendo nesse propósito. Nós estamos aprendendo que estamos orando para que Deus estabeleça a vontade dele, o reino dele, que a nossa casa seja um pedacinho do céu, a imagem e semelhança do nosso Deus, e não a imagem e semelhança das nossas vontades. Pai querido, Pai amado, nosso Pai que estás no céu, mas também estás na nossa casa. O Senhor está sabendo tudo o que estamos vivendo, tudo o que estamos passando. Não nos deixa continuar vivendo o engano. Santificado seja o teu nome nas nossas vidas, no nosso matrimônio, na nossa família, nos nossos lares.
Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Nos ajuda a desapegarmos da nossa vontade. Nos ajuda a desapegarmos de ideias errôneas, ideias equivocadas, ideias que vieram para destruir a nossa família. Por favor, Senhor, que a tua vontade prevaleça na nossa família, assim como ela prevalece no céu. O Senhor tem uma comida, um alimento especial para todos aqueles que têm um coração de adorador, um coração de viver em espírito e em verdade. Um alimento que traz cura, que traz restauração, que traz libertação, que traz mudança de mentalidade para ajustar a nossa mentalidade à tua mentalidade. Podemos até ter vindo com a mentalidade distorcida, mas não podemos continuar vivendo na tua presença com a mentalidade distorcida. Queremos a tua vontade porque ela é primordial, ela é primorosa, ela vai trazer a abundância e a prosperidade que tanto desejamos. Então nos alimenta com a tua palavra, meu Pai, por favor. Nos perdoa todas as vezes que estamos agarrados aos nossos desejos egoístas, aos nossos desejos equivocados, todas as vezes que estamos omitindo as nossas faltas, todas as vezes que nos escondemos atrás de uma roupagem de falsa santidade, onde o culpado é sempre o outro. Por favor, Senhor, nos perdoa e nos ajuda a entregar ao outro também o perdão. Nos ajuda a termos um lar onde as pessoas sabem o que é perdoar, porque elas aprenderam conosco, vendo com a nossa atitude. Nos ajuda a termos um lar humilde na tua presença, no formato que o Senhor imaginou para nós e deixou através do nosso Cristo. Não nos deixe cair na tentação de estarmos aprisionados nos rudimentos do mundo, que tudo traz um rompimento, tudo traz uma quebra, uma separação e um divórcio. Nos livre do mal, nos livre do maligno, nos livre das ideias erradas, equivocadas que o inimigo infiltra na nossa mente, nos livre das fortalezas mentais, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, eu oro para que essa palavra alcance muitos corações, alcance todos aqueles corações que estão vivendo um problema, um dilema dentro do lar, mas que precisam aprender como estabelecer a batalha a fim de ganhar a batalha e não de destruir com as próprias mãos a família. Nós abençoamos a nossa família, abençoamos o nosso marido, os nossos filhos, a nossa casa. Nós declaramos que a nossa casa já é um pedacinho do céu. A nossa casa já é visitada pelos teus anjos do norte, do sul, do leste e do oeste, ministrando cura, salvação e libertação. Nós estamos a cada dia te querendo, te desejando, estudando a tua palavra, comprometidas em aprender contigo, e também estamos comprometidas a permitir que o teu Espírito interfira nas nossas emoções. Não permita que as nossas emoções botem tudo a perder, que a nossa precipitação bote tudo a perder. Nos dá a paz para viver o que precisamos viver, sendo corajosas, ousadas, para estabelecer a tua vontade no nosso lar. Declaramos que do norte, do sul, do leste e do oeste, o Senhor está mandando as melhores oportunidades para nós, as melhores compras, as melhores vendas, os melhores empregos, os melhores negócios, as melhores amizades, as melhores oportunidades chegam para nós, para os nossos filhos, pois nós somos o teu povo, os teus filhos, os teus herdeiros, que estamos dispostos a viver uma vida de obediência para honrar o teu nome. Queremos honrar e glorificar o teu nome hoje e sempre. E se você concorda com essa oração, apenas se você concorda, diga: eu quero, Senhor, isso para mim, para minha casa, para minha família, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que a sua vontade prevaleça, Senhor. Ministre no meu coração. E você que conhece pessoas que estão se debatendo nos relacionamentos, copie esse link desse estudo e envie para essas pessoas. Nós podemos ajudar as pessoas a largarem o erro, o engano, através da luz da palavra do nosso Deus. De enviar o estudo para que o próprio Deus, o Espírito de Deus, ministre ao coração dessas pessoas.
Contribua também deixando o seu legal. Vá orar, vá estabelecer tempo com Deus. Diga para Deus tudo o que você precisa dizer todos os dias, porque nós, todos os dias, temos um monte de experiência, um monte de emoção, um monte de pergunta para fazer. E a melhor pessoa para nos responder é o nosso Deus, porque Ele quer o melhor para nós. Eu aguardo cada um de vocês no nosso próximo estudo.